ela é a expressão do reino de Deus aqui na Quarteira. Essa igreja é a expressão do reino de Deus aqui na Quarteira. E nós precisamos entender a importância de nós pertencermos a algo. Quando nós começamos a ler este texto logo no início, a Bíblia diz que o rei Herodes, ele prendeu alguns que pertenciam à igreja. E eu entendo uma coisa, queridos, que existe uma diferença muito grande entre nós conhecermos, entre nós visitarmos e entre nós pertencermos. Amém? Conhecer ou visitar não nos dá o direito de exigir alguma coisa. Agora, quando eu pertenço a algo ou a alguém, eu atraio à minha vida aquilo que faz parte daquilo a que eu pertenço. E quando nós pertencemos à igreja, nós atraímos à nossa vida aquilo que faz parte da igreja. Da mesma maneira que quando nós pertencemos a uma família, seja ela biológica, ou uma família de adoção, ou até mesmo a família de Deus, nós atraímos para nós aquilo que pertence à família. Eu tenho duas irmãs. A mais velha, ela é minha irmã biológica, mas a mais nova é adotiva. No entanto, se vocês conhecerem as duas e me conhecerem a mim, vocês vão dizer que o adotivo sou eu, porque elas as duas são parecidas demais. Quando vocês tivessem a oportunidade de as conhecer, vocês iriam ver que parece que aquilo que faz parte da minha família biológica ficou impregnado na vida dessa minha irmã. Porquê? Porque quando nós pertencemos a algo, nós atraímos aquilo que pertence àquilo que nos atrai. Amém? Queridos, quando nós pertencemos a uma família, nós temos a liberdade dentro de casa, é ou não é verdade? Quando nós pertencemos a uma família, nós temos liberdade para abrir o frigorífico e tirarmos aquilo que nós quisermos. Nós temos a liberdade de ir na despensa e usufruir daquilo que está na despensa. Nós temos a liberdade de nos deitar no sofá, de pegar no comando do televisor. Porquê? Porque nós pertencemos a essa família. Agora, como visitantes, nós não podemos fazer isso. É ou não é verdade? Eu espero que vocês não façam isso. Porque tem alguns visitantes que são meio folgados e chegam na casa dos outros e pensam que estão na sua própria casa. Mas quando nós pertencemos a uma família, nós atraímos para nós aquilo que faz parte dessa família. Queridos, o maior nível não é o de conhecer, não é o de visitar, mas o de pertencer. Na igreja nós temos muitas pessoas que visitam a igreja, que conhecem a igreja, mas eu quero falar para aqueles que desejam pertencer à igreja. Amém? Queridos, as únicas instituições que Deus criou, vocês sabem quais foram? Quais foram as duas instituições que Deus criou? A família e a igreja. Amém? A família e a igreja foram as únicas instituições criadas por Deus. Nós pertencemos a uma família ou porque nós nascemos dela ou porque nós fomos adotados. O mesmo acontece conosco no reino de Deus, na família de Deus. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 15 e 16 diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, de filhos, pelo que clamamos, Abba Pai, e o mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Então, queridos, como filhos de Deus, nós entendemos por este texto que nós fomos adotados para pertencermos à família de Deus, à sua igreja. E ao pertencermos verdadeiramente à igreja, nós atraímos algo extraordinário para nós. E nós encontramos situações que fazem com que nós entendamos que nós realmente somos da igreja. Quando nós confessamos os pecados uns aos outros, quando nós nos edificamos uns aos outros, quando levamos as cargas uns dos outros, quando oramos uns pelos outros, quando somos benevolentes uns para com os outros, quando nos sujeitamos uns aos outros, quando somos hospitaleiros uns para com os outros, quando servimos uns aos outros, quando corrigimos uns aos outros, quando perdoamos uns aos outros, quando admoestamos uns aos outros, quando instruímos, nós falamos de instrução, ouvimos aqui uns aos outros,
quando exortamos uns aos outros e quando nós amamos uns aos outros. Estas são as marcas que nós verdadeiramente pertencemos à igreja. Amém? Agora eu gostava que tu olhasses para essa pessoa bonita que está ao teu lado e perguntasses: será que diante de tudo isso tu fazes parte da igreja? Esta era a pausa que eu precisava para beber água. Amém, irmãos? Então, queridos, nós vamos ver 3 características que têm a ver com aqueles que pertencem à igreja e aquilo que nós atraímos para nós quando nós pertencemos à igreja. E talvez a primeira delas seja algo que tu talvez vais dizer: mas eu não queria que isso acontecesse comigo. Mas a primeira característica daqueles que verdadeiramente pertencem à igreja é que nós atraímos para nós perseguições e prisões. Repita comigo: nós atraímos até para nós perseguições e prisões. Veja o que é que o texto diz nessa ocasião, logo no início do texto que nós lemos. O rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que os judeus não estavam satisfeitos, mandou prender Pedro. E quando mandou prender Pedro, a intenção deles era matar Pedro também. Então reparem, quando nós pertencemos à igreja, nós atraímos até nós perseguições e prisões. Queridos, durante muito tempo eu vivi de uma maneira tranquila, porque com as pessoas com quem eu convivia, elas não me causavam muito dano. Eu nunca tive grandes dificuldades enquanto eu não pertencia verdadeiramente à igreja. E principalmente depois que eu me tornei pastor. As perseguições, elas aumentaram para um nível muito maior. Mas eu entendo que quando nós pertencemos à igreja, quer nós queiramos, quer não, nós vamos atrair perseguições e prisões. Olha para essa pessoa bonita mais uma vez e diz assim: olha, nós vamos atrair perseguições e prisões. Pastor, mas eu não quero. Isso é problema teu, mas é uma consequência de pertencer à igreja. Amém? Agora eu pergunto, porquê é que aqueles que pertenciam à igreja, eles foram perseguidos, eles foram presos? Isso aconteceu, queridos, porque eles eram uma ameaça para o poder político e religioso daquela época. E eu acredito que eu e tu somos uma ameaça para o império das trevas. Eu acredito que eu e tu somos uma ameaça para Satanás. Por isso é que ele vai lançar perseguições, ele vai lançar prisões, porque o objetivo dele é fazer com que a gente pare, é fazer com que a igreja pare. Mas uma coisa é certa, aquele mesmo Deus que esteve com Pedro, aquele mesmo Deus que esteve com a igreja primitiva, Ele está com a igreja dos dias de hoje. E apesar das perseguições, apesar das prisões, Deus, Ele é conosco. E nós somos uma ameaça para o império das trevas. E é por isso que o diabo se levanta contra nós. Algumas pessoas chegam perto de mim e dizem assim: pastor, desde que eu me tornei crente, desde que eu me tornei discípulo de Jesus, as coisas pioraram na minha vida. Não é que elas pioraram, elas melhoraram. Porque se tu estás em Cristo, nova criatura és. Então elas não pioraram. O que acontece é uma consequência de tu teres entregue a tua vida a Jesus. Vão vir perseguições, porque o diabo quer limitar a tua vida, para que tu não sejas uma ameaça para o seu império. Então a igreja, ela foi perseguida. Porquê? Porque ela era uma ameaça para o poder público e religioso daquela altura. Os princípios que a igreja defendia e a igreja defende confrontam os poderes políticos e os poderes religiosos. Por isso nós somos ameaça. Amém? Alguém pode olhar para a pessoa do seu lado e dizer assim: mas a pessoa que está aqui ao meu lado é uma pessoa tão boazinha. Quem olha para o pastor Laércio, irmãos, não é? Essa bondade, essa simplicidade, essa paz, quem vai imaginar que esse homem é uma ameaça para o império das trevas? Mas ele é uma ameaça para o império das trevas. Amém? Então, a primeira coisa que nós atraímos até nós como igreja é perseguições e prisões. Satanás, ele não se sente ameaçado com aqueles que visitam a igreja, com aqueles que conhecem a igreja, mas ele sente-se ameaçado com aqueles que pertencem à igreja. Amém?
Eu e tu somos uma ameaça séria para esse império. Perseguições. É natural que uma pessoa ela seja perseguida quando ela pertence à igreja, porque aquilo que persegue, a qual nós pertencemos, irá nos perseguir também a nós. Quando eu era jovem, eu tive uma experiência super desagradável. Quem aqui, eu gostaria que vocês fossem sinceros, já correu à frente de alguém? Quem já teve que fugir de